para que você possa manipular um banco de dados através de uma aplicação como de um WordPress, né, você precisa de um usuário. Esse usuário ele terá que ter privilégios no banco de dados para criar, CRUD, que a gente fala, criar, ler, deletar e atualizar dados no banco. Vamos lá, para criar dentro da ferramenta de banco de dados mesmo, na parte inferior, você tem aqui a possibilidade de adicionar um usuário. Eu recomendo que você tenha um usuário por banco de dados. Então eu acabo repetindo o nome do usuário para aquele banco. Então, por exemplo, eu tenho uma loja ali que está sem nenhum usuário, como você pode ver aqui pela coluna de usuários privilegiados, a gente está com esses dois bancos de dados que não têm usuários. E aqui na loja a gente gera uma senha. Eu recomendo que você use o gerador de senha com o máximo de letras possíveis para não ficar muito complicado. Copia a senha e usa ela. Uma vez que você criou esse usuário, agora você tem a possibilidade de inserir esse usuário no banco de dados loja. Repare que apenas criar vai disponibilizar para você uma coluna de usuário, na coluna de usuários atuais, esse usuário. Então está aqui, marco 1 loja, você pode alterar a senha dele, pode renomear ou excluir ele. Porém, ele ainda não está apto a operar nenhum banco de dados. E de forma semelhante, o mesmo usuário pode operar vários bancos de dados, não tem problema. Primeiro, eu vou atribuir ao banco de dados marco 1 loja o usuário marco 1 loja. Então, para isso, aqui embaixo, em adicionar o usuário ao banco de dados, a gente seleciona o marco 1 loja como usuário e o banco de dados marco 1 loja e clica em adicionar. Feito isso, ele vai abrir para você a tabela de privilégios. Um privilégio nada mais é do que uma rotina que o seu usuário vai estar autorizado a executar dentro do banco de dados. Por exemplo, ele pode executar select, ele pode executar index, delete, deleção, criação, alteração, drop, enfim. Quando você quer que uma aplicação opere o banco de dados, eu recomendo que você marque todos os privilégios, porque assim a aplicação não terá nenhuma restrição, ok? Mas lógico, você só vai passar esse usuário para uma aplicação confiável. Agora, se por alguma razão você vai passar esse usuário para uma pessoa, sei lá, algum gerente, alguém que vai gerenciar diretamente a tabela pelo PHP por exemplo, ou outra interface, você pode selecionar o que ele vai fazer. Às vezes você quer que ele crie apenas entradas, aí tabelas, colunas, aí você vem aqui e clica em Create e seleciona manualmente, mas não faz muito sentido isso não. Em 99% das vezes você vai atribuir todos os privilégios a esse usuário. Feito isso, você clica em fazer alterações e vai lá, agora nós temos ao banco de dados loja, marco 1 loja, o usuário marco 1 loja. O usuário marco 1 loja, ele é um usuário feito para a loja, porém o usuário principal é o marco 1 marco. Então eu vou atribuir também o marco 1 marco, veja, ao banco de dados loja. É bacana a gente fazer isso porque às vezes você não quer ter vários usuários por banco de dados. Um usuário para cada banco de dados, embora seja o mais seguro e recomendado, também é um processo mais trabalhoso. Então você pode usar essa opção aqui, olha, e ir adicionando o mesmo usuário para diversos bancos de dados. Então agora o marco 1 loja tem o marco 1 loja e o marco 1 marco como usuário. Beleza?